Meus filhos, como fechamento do assunto de sistema respiratório, por gentileza, Jones, desliga o ar-condicionado. Deixa que eu desligo bem. Nós iremos falar sobre o efeito Bohr, que é um tipo de processo metabólico no qual você fala sobre a pressão de saturação do gás oxigênio com relação ao processo de afinidade com as hemácias, especificamente com a hemoglobina que você encontra dentro dos glóbulos vermelhos. Em primeiro plano, eu quero que você lembre de dois aspectos importantes. A nossa hemoglobina, minha gente, ela tem uma capacidade imensa de fixar dentro dos glóbulos vermelhos três tipos de gases. O oxigênio, que vai permitir o processo de geração de energia no futuro, né, de respiração celular. O gás carbônico, que naturalmente você vai expelir através do pulmão, naquele processo que eu expliquei na aula passada, que é o mecanismo de expiração. Esse gás também tem afinidade com a hemoglobina. E o CO, que apresenta muita afinidade com a hemoglobina e é um gás extremamente letal para a nossa espécie. Percebe esse esquema daqui, minha gente. Quando porventura, o nosso pH sanguíneo ele começa a decrescer, o nosso pH ele começa a baixar por conta da retenção de gás carbônico, o processo de afinidade do oxigênio com a hemoglobina, ele também decai. Observa nesse esquema daqui, minha gente. Observa. Aqui nós temos, inicialmente, o ponto de saturação da hemoglobina a 100%, tá bom? Com relação à pressão do oxigênio. Todas as vezes que o nosso pH é relativamente alto, 7.4, 7.5, 7.6 no máximo, o processo de fixação do gás oxigênio na hemoglobina é praticamente 100%. Ou seja, a nossa hemoglobina ela vai fixando um maior percentual de O2 para permitir no futuro próximo o transporte desse gás pela circulação e o mecanismo de geração de energia. Ou seja, quanto maior a elevação do pH até determinado ponto, maior o processo de fixação do oxigênio na hemoglobina a quase 100%. Agora perceba, quando o gás carbônico ele começa a ficar retido dentro da corrente sanguínea, começa a ficar retido no plasma cardiovascular, esse gás carbônico, gente, ele começa a se misturar com água, permitindo a formação do ácido carbônico. Toda molécula ácida ela vai fazer com que o nosso pH sanguíneo ele passe por um processo de decréscimo. Ele vai sair, por exemplo, de 7.4 para 7.2, para 7.1, para 7, para 6.9, para 6.8. E aí nós temos um grande problema. Por quê? Porque quando o pH cai, esse pH vai fazer com que a afinidade do oxigênio com a hemoglobina ele comece a decrescer. De tal maneira que o percentual de saturação do oxigênio com a hemoglobina ele vai caindo. Ou seja, o teu processo de transporte de oxigênio ele cai e o teu mecanismo respiratório de geração de energia ele também cai. A geração de ATP ela começa a decrescer. O processo de respiração aeróbica não que ele fique nulo, mas começa a passar por um processo de distúrbio natural. Por quê? Porque quando o nosso pH decresce, obrigatoriamente a pressão de oxigênio em relação à quantidade de oxigênio que vai se tornar afim com a hemoglobina, ele também começa a decrescer. Beleza? O que eu quero fazer com que você fixe na memória? Quando o pH, gente, olha, sendo bem didático com vocês, você vai ver várias vezes esse vídeo. Quando o pH ele está aumentando, o oxigênio ele fica muito afim com a hemácia a quase 100%. Quando o pH ele decresce, o oxigênio ele fica pouco afim com a hemoglobina e naturalmente esse percentual ele cai e o processo de geração de energia também. Beleza? Até o próximo encontro do curso Carrasco de Jones.